Bom dia, boa tarde, boa noite, Campo Progressista. Estamos aqui num fórum entrevista especial. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio entre Irã e Estados Unidos, né? Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que foi meu professor na FESP, na minha pós-graduação em Política e Relações Internacionais, e hoje vai bater um papo com a gente aqui, contando um pouquinho sobre o Irã, né? História, petróleo e os desafios da democracia do Ocidente. É o Renato Costa. O Renato Costa, ele é autor do livro Os Ayatollahs e o Receio da República Islâmica do Irã, e ele também é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Primeiro, quero agradecer o Renato aqui. Já vou começar com uma pergunta para o Renato aqui, né? Para ele começar a contextualizar a gente, que muito se fala, né, Renato, desse conflito. A gente tem uma análise estrutural muito pequena, né, dentro de um contexto histórico muito pequeno, mas a gente sabe que aquela região do Irã ali é quase o berço da civilização, né? Tem antigas estruturas sociais ali conhecidas, e eu queria que você pontuasse um pouquinho, contextualizasse um pouquinho para a gente, como é que se deu esse processo histórico que transformou aquela antiga Pérsia no atual Irã. Obrigado pela entrevista, viu? Olá, Plínio, realmente um grande prazer conversar com você outra vez, depois de algum tempo que a gente não se via, mas é um prazer imenso, né? E podemos conversar sobre esse tema, que é um tema que eu pesquiso desde o doutorado e continuo, né, desenvolvendo essa temática, né? E principalmente agora, porque, na bem da verdade, esses eventos desencadearam, né, um monte, diversas análises sobre o que é o Irã, quem era esse general e por que exatamente aconteceu esse assassinato. Só que você muito bem coloca essa questão, que eu acho que é importante a gente entender, primeiramente, esse aspecto histórico, né? O Irã é, de fato, uma região assim, historicamente muito rica. Ali a gente tem desde o século de 500 antes de Cristo até 300 antes de Cristo, onde tinha o Império Persa, né, de Xerxes, Dário I. Então ali era uma das regiões onde tivemos um dos maiores impérios naquela época, né? E avançando, é evidente que isso depois sofreu várias mudanças. Tivemos um outro império muito importante naquela região, que é o Império Sassânida, que ele vai até mais ou menos o século VII, que é quando é revelado o Islã, né? E aí a gente vai começar a ver uma nova transformação, não só no Irã, mas em todo o Oriente Médio, que é a expansão do Islã, que ele vai se expandir também para aquela região da Pérsia, que naquela ocasião ela era conhecida como o Império Persa, né? E gradualmente a religião ela foi adentrando no Império. A gente, apesar de inicialmente ela ter os povos da região terem assimilado o que a gente hoje conhece como sunismo, né? Ali tinha alguns grupos, os aiditas e outros, que tinham assim algumas diferenças com relação a maneira de proferir o sunismo. Então, a mescla entre o sunismo e o xiismo, eles foram criando uma linhagem um pouco distinta ali dentro do Império Persa. E aí, por volta, no início do século XVI, aí vai ter um processo de unificação dessa religião. Então, o Irã passa a ser um império xiita a partir, assim, majoritariamente xiita, a partir do século XVI, né? E é interessante quando a gente fala desse império persa, que ele tem como fronteira justamente o Iraque, que era o outro lado que nós tínhamos o Império Otomano. Então, o Império Otomano, eminentemente sunita, e o Império Persa, que era uma grande potência, que era um império xiita. Então, aquela zona, até aquela região entre Iraque e Irã, foi uma zona de conflito várias vezes, os dois impérios obtendo ganhos territoriais ali, até que efetivamente conseguiu essa estabilização. Mas, então, a gente tem que levar em consideração que o Império Persa ele era muito poderoso. A gente está falando agora
do século XVI, mas a partir daí ele tem uma grande relevância, né? Ele contém até a própria expansão do Império Otomano ali na região do século XVI. E por outro lado, é importante também essa diferenciação com relação à religião. Então, porque isso deu uma unidade ao território. Essa unidade foi muito importante, né? Os xiitas, eles têm uma particularidade ali, os xiitas, especificamente do Irã, eles são de um segmento que se chama duodécimo. Duodécimo, sim, brevemente, para a gente entender, é o seguinte: após a morte do profeta Muhammad, eles têm uma divergência sobre quem vão ser os seguidores, aliás, os sucessores, perdão. Aí tem os 3 primeiramente, que eles chamam de Rashidun, que são os retamente guiados, e depois vem Ali. Ali é o que vai dar o início à linhagem do xiismo, porque vai haver uma divergência, e essa divergência vai fazer com que aqueles que abraçam que a sucessão tem que ficar dentro dos religiosos ou das pessoas que têm como que eu posso dizer? Das pessoas que seguem o Islã de uma forma correta, que reconhecem o valor do profeta e tal, mas não necessariamente tem que ser da mesma linhagem de família. Esse vai ser o sunita, que vai ser a grande maioria. E Ali, por ser parente do profeta, ele vai criar uma nova linhagem. Então, a partir do Ali, nós tivemos alguns sucessores, os filhos dele, depois outros sucessores, até chegar ao 12º, que eles chamam de Imam Mahdi. Esse Imam Mahdi, ele entrou num estado de ocultação, é como eles tratam, ele não morreu, ele está num estado de ocultação e ele vai retornar à Terra em algum momento para restaurar a ordem do planeta. Esse é o segmento duodécimo, que é a grande maioria do xiismo hoje, e é justamente esse grupo que nós temos no Irã, né? Então, isso deu uma unidade tanto política quanto religiosa para o Império Persa. Professor, pegando um gancho nisso aí, fala-se muito que assim, os xiitas são os islâmicos radicais e os sunitas nem tanto. Que a construção social que se faz em cima de sunita e xiita é que o xiita é aquele que pega em arma e vai para cima, e o sunita seria o mais moderado que conversa com o Ocidente. Até quanto isso é verdade? Como é que a gente pode estabelecer aí bem o que é um sunita e o que é um xiita? Bom, tem muito mais a ver com a liturgia, né? A forma com que eles vivenciam o Islã, né? Porque se você pega o sunita, ele acredita em Deus, no Corão, no profeta, e mesmo os sucessores, eles não são, assim, pessoas diferenciadas, né? E porque o sunita, ele não aceita a idolatria. De uma forma geral, nenhum muçulmano aceita a idolatria, tanto que a gente não vê imagens nem do profeta, nem de Deus, em nenhuma mesquita. Só que o xiita, como eu disse que ele tem aqueles 12, que são os sucessores do profeta, nós chamamos de imam, ou melhor, eles chamam de imam, esses sucessores. Eles são vistos como pessoas que quase se aproximam do profeta. Então, são pessoas de uma retidão, assim, que muitas vezes o sunita entende que o xiita está idolatrando aquela pessoa. Então, eles são vistos quase, vou colocar todas as aspas possíveis, quase como santos. Isso não é aceitável para o sunita. Então, o sunita tende a chamar o xiita de idólatra, né? E também existem orações que são feitas para esses imãs. Tudo isso não é aceito pelo xiita, né? Aliás, pelo sunita, perdão. Então, essa forma de idolatrar alguns sucessores do profeta, esse é um primeiro aspecto que gera esse tensionamento. E depois, aí tem algumas questões doutrinárias. Porque, assim, o que é como saber exatamente como se comportar dentro do Islã? O livro principal é o Corão. Só que depois existem, né, alguns hadith, que hadith seria os ditos do profeta. Ou seja, muita coisa não se sabe. O Corão foi revelado no século VII, mas a partir daí, como
Porque o Corão ele não rege somente a vida religiosa, mas a vida espiritual, a vida política, rege a vida de uma forma geral. Só que aconteceram muitas transformações no mundo, e para que você entenda se tal procedimento deve ser aceito ou não dentro do Islã, então eles retomam ao que o profeta teria dito. Então são esses hadith. Aí esses hadith, eles têm... seriam os ditos do profeta, como o profeta se portou em determinada situação. Então, isso gera uma distinção, né? Os xiitas acreditam em alguns, aceitam outros, e aí isso vai fazendo com que a liturgia e a própria doutrina vai se transformando ali dentro. Por exemplo, um caso clássico, né? Existe um hadith que diz que como que o profeta teria escolhido os seus sucessores. Aí, os xiitas dizem que existe um hadith específico em que o profeta estava junto com os companheiros dele num determinado local e falou, vamos fazer pares. Aí o profeta foi fazendo os pares em vários deles e Ali teria ficado sozinho. Aí, no final, o Ali perguntou ao profeta, mas profeta, porque eu fiquei sozinho, será que eu não mereço ter um companheiro? Aí ele falou assim, você é o meu par. Isso, para o xiita, é entendido que o profeta teria ali estabelecido que o sucessor seria ele. Para o sunita, ele diz que não. Ele diz assim, olha, aquilo lá, naquele momento, foi só uma escolha específica que ele estabeleceu. Então, isso vai criando leituras diferentes sobre a história do profeta, né? E isso vai gerando uma doutrina e existem os jurisconsultos, que são as pessoas que têm capacidade de fazer a leitura desses, vou chamar de documentos religiosos. Então, ele foi trazendo uma distinção. Agora, voltando à sua pergunta, desculpa que eu me estendi bastante, mas voltando à sua pergunta, quem é mais radical, é muito difícil a gente dizer quem tem a leitura mais radical. Se a gente pensar na atualidade, o que a gente chama de fundamentalismo islâmico ou islamismo vai começar justamente no século XX com organizações sunitas no Egito, né? Ali que vai surgir a base do pensamento fundamentalista. E trazendo essa história já para o século XX, né? Tem três datas muito importantes aí no século XX, né, professor, dentro do Irã, né? Que foi o começo do século, depois tem uma no meio do século aí. Eu queria que você pontuasse dentro dessa história, porque houve uma ruptura aí no meio do século, né, com o Ocidente aí que deixou bem claro. E como é que isso tem a ver com o petróleo, a descoberta de petróleo lá? Pontua isso para a gente, por favor. Perfeito. Então, até o século XIX, o Irã já entra num processo assim as dinastias que haviam no Irã, elas gradualmente vão se sujeitando aos interesses das potências da época, basicamente da Grã-Bretanha, né? Então, quando inicia o século XX, a última dinastia que estava no poder era a dinastia Qajar. Essa dinastia vai ser deposta pelos britânicos e vai ser estabelecida a dinastia Pahlavi, ou Pahlavi, né, como existem as duas formas de falar, de se manter. E essa dinastia também foi imposta pelos britânicos, porque havia um interesse, um alinhamento, havia interesse em que houvesse um alinhamento desse novo governo, desse Shah, né, que vai ser criada uma monarquia, vai ser mantida a monarquia, né? Shah é o termo que em persa se designa para rei. Então, vai ser imposta uma nova dinastia, mas totalmente vinculada aos interesses britânicos. Aí nós temos que levar em consideração que em 1908 foi descoberto petróleo já na região do Oriente Médio e no Irã. Então... 1908? 1908, né? Então, percebam que a gente está no começo do século, 1908 ainda é Império Otomano. Então, todos os desdobramentos que vão acontecer no início do século XX, que as grandes potências, principalmente França e Grã-Bretanha, vão trabalhar pelo espólio do Oriente do Império Otomano, eles já estão pensando tanto numa perspectiva geopolítica como econômica. Então, eles vão fazer a divisão. Existe um acordo secreto que chama Sykes-Picot, que é de 1916, que foi feito basicamente entre a Grã-Bretanha e a França. O
a Rússia também, ela estava participando no início, mas depois vai acontecer a Revolução Russa e eles saem desse processo. Mas esse acordo, ele dividiu essas fronteiras que a gente conhece hoje, que do Líbano, da Síria, do Iraque, da Jordânia, da Palestina, tal. Então, ali já começa um processo de intervenção externa, né, de uma grande potência no Oriente Médio. O Irã, ele não é afetado diretamente por esse tratado Sykes-Picot, por esse acordo Sykes-Picot, né? Mas, porque dali vai criar, até pela Liga das Nações, ela vai referendar todo esse acordo secreto e vai criar o sistema de mandatos no Oriente Médio. Mas no Irã isso não acontece, porque já existia, então, os britânicos já tinham colocado uma dinastia ali, que era os Pahlavi, e ele atuava a partir dos interesses britânicos, né? Aí depois o petróleo foi criado foi descoberto em 1908. Na sequência, posteriormente vai ser criada uma empresa britânica para fazer a extração do petróleo, né? E aí 85% dos lucros vão direto para o governo britânico e o restante, os royalties, ficam para os iranianos, que era utilizado basicamente pelo Shah, né? Então, até existe um processo de modernização que o Shah daquela época ele promove no Irã, muito parecido com o que o Ataturk estava fazendo na Turquia naquele momento. Ele via o Shah, né? O Shah, ele via como muito retrógrado, ele via como um processo retrógrado do Irã ainda ser xiita. Só que ele entendia que havia uma força, né? Os religiosos, eles tinham uma força muito grande ainda no país, então ele começa um processo de modernização, mas ele não consegue, assim, excluir a religião totalmente. Só que ele faz as vestimentas das pessoas serem com vestimentos ocidentais, muito parecido com o que aconteceu na Turquia. Só a religião que ele não consegue afastar completamente. Mas avançando, como você mencionou, esse Shah, ele fica até a década de 40, quando ele vai ter um alinhamento, ele tenta se alinhar aos nazistas, e aí sim, tanto os soviéticos como os britânicos não têm interesse nisso, e aí eles vão pressionar para depor o Shah. Eles até pensam em restaurar outra dinastia, Qajar, que era aquela do século XIX, mas isso não é possível, eles acham que não é interessante, então é quando entra o Shah Reza Pahlavi, que é o filho do primeiro Shah, eles colocam esse Shah no poder, né? É um Shah que é totalmente manipulável, né? Ele não tinha nenhuma identificação com o próprio país, a educação dele foi toda feita no exterior, foi toda desenvolvida no exterior, mas ele servia exatamente para os interesses dos britânicos naquele momento, né? Ou seja, manter o status quo. Isso vai avançar até... Estou sendo assim muito rápido, qualquer coisa você me interrompe. Não, manda ver. Até a década de 50, né, aí sim é um evento muito marcante, que é quando surge uma liderança, que era Mossadegh. Mossadegh era um nacionalista, ele era um parlamentar iraniano, nacionalista, e ele promove, ele é primeiro-ministro, né, ele vai ganhando cada vez mais poder, inclusive superando, né, a influência do próprio Shah. Ele propõe a nacionalização do petróleo. Isso era a última coisa que interessava aos britânicos, né? Só que ele entendia que o desenvolvimento do país era através disso, não através de questões religiosas ou não. Era simplesmente a partir da nacionalização do petróleo e uma divisão, aliás, no caso aí não teria mais nem divisão dos lucros, era tudo ser utilizado para o povo iraniano, que é quem teria direito, né? Só que aí os britânicos eles vão tentar criar uma estrutura para derrubar o Mossadegh, não conseguem, aí eles chamam os Estados Unidos, que vai colocar em prática a Operação Ajax, que era uma operação que foi feita em 1953, que era que visava simplesmente desestruturar o governo a partir de... eles contratavam grupos para fazerem greve, eles colocavam notícias falsas no jornal, faziam manifestações constantes nas ruas. Os americanos pagaram justamente para desestabilizar o governo do Mossadegh. Naquele momento, o Shah já tinha até desistido do poder, ele já tinha até fugido dali do Irã. Só que, com a atuação dos americanos, isso fez com que houvesse uma reversão, né, nesse processo,
e o Shah retoma, né? E é interessante nesse momento, porque os iranianos, eles viam os americanos como um povo muito próximo a eles, que no passado eles viveram sob a colonização dos britânicos e lutaram contra os britânicos e conseguiram a sua independência, e ali eles achavam que os americanos estavam ajudando os próprios iranianos, porque eles estavam vivendo um processo muito parecido, né, que era a exploração pelos britânicos. Só que, na bem da verdade, o que os americanos estavam fazendo era ocupando um espaço para poder passar a explorar o próprio Irã. Tanto isso acontece que após a derrubada de Mossadegh, o Shah ele retoma o poder, e ele volta como, ali sim, vê um Shah como um grande ditador no sentido de ser sanguinário mesmo. Vai haver um processo de perseguição extrema ali dentro do Irã, até que, todo esse processo vai gerar uma tensão muito maior junto aos religiosos, que vão fazer cada vez mais oposição a isso. Surge o Ayatollah Khomeini como uma grande influência, como uma grande oposição, e aí nós já vamos chegando ao outro movimento que você disse, que é no final da década de 1970, em 79, que é a Revolução Iraniana, né? A gente pode dizer, professor, a gente pode dizer que, no caso, essa disputa pelo petróleo acabou levando à instalação desse regime em 79 ao regime dos ayatollahs, lá para defender esse petróleo. Como é que a gente pode pontuar isso nessa questão histórica mesmo? Eu acho que esse é um aspecto, só que a gente tem que levar em consideração que nós vivíamos o período da Guerra Fria, né? Então, o Irã era um enclave estadunidense ali na região. Era muito interessante, era na fronteira com a antiga União Soviética, né? Então, a influência que ele exercia ali era preponderante, né? Então, dentro daquele jogo geopolítico da época, os Estados Unidos não via a possibilidade de perder aquele ator, né? Até porque, se ele caísse na órbita dos soviéticos, isso praticamente ele... Aí eu vou entrar em outras teorias geopolíticas, né? Mas ele ganharia a possibilidade de se estabelecer como uma grande potência em toda a Ásia, né? Que existe uma teoria de um geógrafo chamado Mackinder, que ele trabalha com a teoria do Heartland, que diz que uma potência que estivesse naquela região, se alcançasse os mares quentes, ele teria uma possibilidade de se transformar numa potência anfíbia e daí conquistar a Europa e tudo. Então, essa teoria, e vários policymakers americanos utilizavam essa teoria, essa preocupação. Tanto que depois a contenção dos Estados Unidos ali no Afeganistão fazia parte dessa perspectiva teórica, né? Eles achavam que não era possível os americanos conquistarem o Afeganistão, senão eles alcançariam os mares quentes e tal. Mas, voltando ao Irã, então o Irã tem dois aspectos. Tem um aspecto econômico, evidente, o petróleo era o mais importante, até hoje é muito importante para todo mundo, então não havia possibilidade de abrir mão da influência que ele exercia ali dentro do Irã. Só que tem muito a ver também com a questão geopolítica da Guerra Fria, né? Isso é um aspecto importante. Então, isso desencadeia. Só que a Revolução Islâmica tem muito a ver também com a forma com que com que o Shah ele atuava em seu próprio país. Ele era um ditador sanguinário, como eu mencionei. Ele tinha uma das polícias políticas, a SAVAK, que era uma das mais violentas do mundo, né? Então, isso foi exterminando toda a possibilidade de que houvesse algum tipo de comunhão entre esse Shah, né, esse modelo monárquico, e a população. Ele governava justamente por um grupo muito pequeno e atendia aos interesses dos Estados Unidos, né? Então, porque os Estados Unidos... Isso também explica a questão da Guerra Fria, explica por que a grande maioria dos recursos do petróleo eram utilizados na compra de equipamento militar. O Irã era dos que mais compravam. Assim, a segunda linha de tecnologia estadunidense era vendida diretamente para o Irã, porque ele via a União Soviética como um risco. Então, e o Shah tinha a intenção de transformar o Irã na maior potência militar ali do Oriente Médio em poucos anos. Alguns autores dizem que na década de 80 ele se transformaria,
Outros dizem que a partir dos anos 2000, se o Shah tivesse se mantido no poder, o Irã seria a maior potência militar ali da região do Oriente Médio. Mas, então, a Revolução Islâmica ela tem um caráter de insatisfação geral da população, não só dos religiosos, mas de toda a população. E aí teve toda uma articulação. Aí a articulação, sim, que a maior articulação é feita pelos religiosos, que eles têm até hoje o controle das mesquitas, né? Então era muito fácil você articular com as ideias do Ayatollah Khomeini, que estava no exílio, ficou na Turquia, depois ficou a grande parte do exílio no Iraque, e depois foi para a França no finalzinho do seu exílio. No seu livro, Os Ayatollahs e o Receio da República Islâmica do Irã, você fala que a partir desse momento histórico aí de 79, com a instalação desse modelo, né, que tem um líder supremo, que hoje é o Khamenei, né, que está exercendo essa função, o Irã se converteu num inimigo do Ocidente por afrontar uma democracia, entre aspas. Explica um pouco para a gente como é que você chegou a essa conclusão, professor. Eu acho que, assim, a partir da Revolução Islâmica se propõe um novo modelo de governo, que eles chamam de Wilayah al-Faqih, que é o governo de um jurisconsulto. Eles partem do pressuposto de que, durante o período do profeta, o profeta Muhammad, ele era tanto um governante político, como era um líder religioso, então ele exercia um poder acima de todos. E aí, eles acham que como era o modelo que existia durante o período do profeta, esse era o modelo ideal. Então, o Ayatollah Khomeini, ele propõe, já nos anos 70, quando ele estava no exílio ali no Iraque, ele já propunha, ele fez uma série de palestras que propunha a criação desse modelo, a restauração desse modelo do Wilayah al-Faqih no Irã. E isso, eu digo que ele é contrário aos interesses dos Estados Unidos e dos valores que o Ocidente trata como democracia, não que ele não seja democrático, mas é que ele é distinto. Então, ali no Irã, você tem um líder supremo que ele paira acima da estrutura do Estado. Você tem um legislativo, você tem um executivo ali com o presidente, você tem um judiciário, só que acima dele existe esse líder supremo. E é um modelo, uma estrutura de governo toda pautada na religião, no Islã. Então, a própria Constituição ela foi feita baseada no Corão, e ela deixa claro que qualquer conflito que haja entre uma lei feita pelos homens e uma lei do Corão, prevalece a do Corão, porque é a lei divina. Então, a partir do momento que se estabelece esse regime, esse sistema de governo, o que eu quis dizer é o seguinte: para os Estados Unidos, ele não pode dar certo, porque senão ele põe em conflito a proposta de democracia que é trazida dentro do Ocidente, como a democracia ela é utilizada para tudo, seja para você invadir um país, para você... ela é utilizada como um valor máximo. Eu não estou problematizando se ela é ou não, mas estou dizendo que ela é utilizada dessa forma, né? Então, você não pode ter um outro modelo que seja oposto a ele, que seja tão poderoso e que funcione. Então, a partir desse momento, o que eu pretendia dizer, né, no livro é que os Estados Unidos fizeram tudo para que aquele sistema de governo não funcionasse. E é o que eles fizeram, desde fomentar uma guerra entre o Iraque e o Irã, de 80 a 88, depois as inúmeras sanções que foram impostas. Então, tudo tinha que ser feito para que aquele regime não funcionasse, aquele sistema não funcionasse. Se o sistema de governo iraniano funcionasse, ele poderia ser confrontado com a democracia tradicional que é estabelecida no Ocidente. Agora, isso assim como eu tratei no meu livro, mostrando que ele foi feito para que não funcione. Agora, é lógico que nós podemos questionar inúmeras situações, ou a própria legislação que é estabelecida no Irã, que ela entra em conflito com algumas características que nós entendemos aqui no Ocidente como inquestionáveis, né? Só que isso
faria parte de um debate, nós teríamos que debater, porque senão nós vamos assumir uma posição orientalista de que tudo que nós fazemos aqui, entre aspas, é o certo, e tudo que faz do lado de lá não tem valor, são primitivos e tal, que é justamente essa perspectiva que eu adotei no livro. Então, eu tento expor o que é o regime, o que é o modelo do Vilayet Faqih, por que ele foi estabelecido, e depois é evidente que eu entendo que ele tem algumas deficiências, e mesmo ele subverte até alguns pressupostos que ele tinha estabelecido antes. Mas isso não quer dizer que a democracia no Ocidente ela seja perfeita. A gente vive num Estado que demonstra que necessariamente escolher um presidente não é o suficiente para você viver num estado de bem-estar social. Pois é, inclusive assim, você colocando dessa forma, né, essa democracia que a gente vive, a gente vê nesse conflito que acontece lá no Irã, duas matrizes democráticas, como você colocou aí, né, entre aspas, né, que é a democracia americana, né, daquela coisa do American Dream, que é seguido pelo Ocidente, e, em grande parte, essa democracia islâmica que é seguida ali no Oriente Médio, né? Ou que, pelo menos, o Irã tenta colocar isso. A gente vê também, né, professor, caminhando aí para o nosso final, aqui para você arrematar para a gente, que hoje em dia a gente tem visto duas oposições também no campo religioso, né? Que muitas vezes são usados, né, para manipulação. Essa questão que você falou do Ayatollah estar acima do presidente, do parlamento, a gente tem aí exemplos aqui no Brasil, né, do Deus acima de tudo aí, né, e é muito usado, inclusive, nos Estados Unidos. O próprio Trump, né, teve com os evangélicos pouco tempo antes aí dessa invasão. Então, a gente tem visto que são duas matrizes religiosas também que conduziram o processo de sociedade aí bem distintas, né, que é o islamismo lá e o neopentecostalismo aqui, né, cristão, que acaba sendo dois extremismos, né? Como é que você vê isso e a possibilidade de enfraquecer ou fortalecer dentro do Oriente Médio esse próprio regime islâmico, esse confronto que hoje existe nos Estados Unidos? Bom, eu acho que a gente precisa fazer só uma ressalva que, assim, quando a Revolução Iraniana ela foi estabelecida, havia, de fato, o interesse de expandir a Revolução para outros países, né? Era um modelo a ser criado em vários outros estados, né? Depois demonstrou-se que não era viável, né? E hoje, uma parte também do meu livro eu discuto isso, eu mostro que é pouco provável que qualquer outro país estabeleça uma república islâmica nos moldes do Irã e ainda mais eleja o Irã como o seu líder, o Ayatollah Khamenei como seu líder supremo. As questões nacionalistas elas se impuseram bastante ali no Oriente Médio e isso fez com que enfraquecesse essa ideia de no Islã existe uma ideia de Umma, que é a comunidade islâmica toda, né, do mundo inteiro. Então, o Ayatollah Khomeini falava muito, vamos unificar, vamos criar a Umma e tal, mas isso ficou no plano teórico. Agora, a influência política, essa existe e muito. Então, o aspecto religioso ali do Irã, eu acho que eles chegaram num determinado momento que eles entendem que estabelecer essa Umma, agregando territórios no Iraque, na Síria, no Iêmen ou no Líbano, isso está muito distante. Pode ser um elemento teórico, pode ser assim que na teoria gostaria de criar esse Estado, mas eles entendem, isso faz muito tempo já, eles são muito racionais nesse aspecto de política externa e de geopolítica. Agora, eles vão permanecer influindo diretamente ali nos estados. É o mesmo jogo que os Estados Unidos fazem ali na região. Então, a questão do aspecto religioso me parece um pouco, está no segundo plano nesse momento. Agora, por outro lado, a questão dos neopentecostais, o crescimento deles dentro das esferas políticas, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, isso gera uma certa preocupação, porque eles trabalham com pressupostos muito parecidos com as ideias fundamentalistas, né? De você ter o escolhido, você ter que levar essa tua palavra, você ter que exterminar aquele que não
que não coaduna com a sua forma de pensamento, né? Então, em alguns momentos, me parece que o Brasil e os Estados Unidos, eles trilham esse caminho. Eu acho que até antes, quando a gente ouvia, quando tínhamos os neoconservadores no poder nos Estados Unidos, com o Bush e todo o grupo deles, eles tinham um discurso religioso muito forte, né? Inclusive para fazer para orientar algumas das invasões que eles estabeleceram, tinha um aspecto religioso. Só que agora ele está muito mais forte, né? Os neopentecostais, eles galgaram um espaço dentro da política. Eu não estudo profundamente os neopentecostais, mas eu acompanho, né? Então, eu tenho percebido o avanço que eles estão tendo dentro da política externa, inclusive, de determinados países. E aí eles podem ver, ou eles não podem, eles veem efetivamente o Islã como um grande antagonista. Então, aí o teu questionamento faz todo sentido. Nós vamos voltar a ter um conflito religioso como uma das matrizes principais, né? Então, eu divido em duas formas. O Irã ele já não tem mais essa preocupação, pelo menos não me parece, que a questão religiosa seja o ponto primordial. Ele está atuando como um ator extremamente racional da ZRI, exercendo a sua influência no Iraque, no Líbano, no Egito, na Síria, no Iêmen, só que ele não usa a religião para exercer essa influência. E, por outro lado, aqui no Ocidente, a gente parece que está criando uma guerra santa, né? Nós estamos lutando contra esses muçulmanos. Parece a teoria retrógrada do Samuel Huntington, que falava do choque de civilizações. Certo, muito bom. Professor, muito obrigado aí pela entrevista, para a gente esclarecer. Para a gente só finalizar, eu queria ver que você falasse um pouquinho das perspectivas. Houve esse ataque, né, essa retaliação iraniana ontem, durante a madrugada, e parece que eu vi alguns analistas dizendo que existe uma pressão muito grande para o Trump para falar, já chega, deixa como está, né? Como é que você vê? Você acha que termina por aqui ou que isso ainda vai ter um desdobramento? Eu acho que assim, a forma com que houve o revide do Irã foi perfeita, foi milimetricamente pensada. Ele atingiu uma base americana, mas que nem tinha tantos americanos ali e tal. Então, a grande maioria dos feridos são iraquianos, só que é uma base americana. Então, isso tem uma força, uma retórica muito forte para o Irã, dizendo, olha, revidamos esse ataque. Agora, a partir de agora, passamos a vez a vocês. E eu sou partidário, eu sou tributário dessa perspectiva que você trouxe, que não é... Desde o início eu entendia que não era interessante para o Trump levar adiante esse conflito. Ele queria que esse conflito fosse somente no Twitter. Ele não quer algo maior do que isso, porque justamente uma guerra contra o Irã pode desencadear uma guerra geral ali no Oriente Médio, né? E envolver outros estados que são aliados e outros que eles não têm ainda o controle total. Então, se eventualmente essa guerra virasse para o lado da Arábia Saudita, geraria um transtorno terrível para os Estados Unidos. O mesmo caso, se Israel tiver que entrar numa guerra, seja com o Hezbollah ou seja diretamente com o Irã, exceto se Israel utilizar arma nuclear, que até hoje a gente não vê, né? A gente não entende como utilizável dentro do sistema internacional. Ela só é uma arma para você impor a sua presença, a sua força dentro do sistema internacional. Então, eu entendo que esse atrito não vai parar por aqui. E, muito provavelmente, alguns tipos de atentados podem ser feitos através de outras organizações, de guerras proxy. Então, pode ser que se intensifique a guerra ali no Iêmen, pode ser que alguma coisa aconteça na Síria, mas esse confronto direto entre Irã e Estados Unidos é muito pouco provável, porque para nenhum dos dois é vantagem. Isso que eu digo assim, os dois atores, por mais que eles sejam antagônicos, eles são racionais. Então, os Estados Unidos não vai querer, justamente num período
em que vai iniciar a campanha eleitoral, ter que discutir uma guerra que pode arrastar todos os atores do Oriente Médio, sem contar que a gente poderia ainda discutir a questão da participação da Rússia e da China. Então, que conflito é esse? Então, certamente eles não vão entrar. E para o Irã também não. O Irã é racional. Eles estão há 40 anos governando um Estado, mesmo com inúmeras sanções que foram impostas. Então, o que o Irã fez foi atuar, como eu disse anteriormente. Ele atua do mesmo jeito que os Estados Unidos. Inclusive, até recentemente, Intercept mostrou documentos que mostravam que o Irã estava utilizando os mesmos agentes que os Estados Unidos tinham abandonado na ocasião em que eles estavam no Iraque, né? Então, o Irã só pegou a estrutura e passou a utilizar. Então, é a mesma forma de atuar, né? Então, eu acredito que talvez essa retórica vai ficar mais dura, muito mais agressão, só que o enfrentamento direto entre eles vai cada vez mais ficar diluindo para eventos. Não descarto a possibilidade de outros atentados, tal, mas não diretamente como os Estados Unidos ou como o Irã. Tá certo. Muito obrigado, então, professor Renato Costa. Professor Renato Costa, que é professor de Relações Internacionais da Unipampa, né, e autor aí do livro Os Ayatollahs e o Receio da República Islâmica do Irã. Um grande abraço, professor. A gente fica em contato aí enquanto durar esse conflito lá no Oriente Médio. Ótimo. Um grande abraço, Plínio.